Crises, como lidar? Brigando semanalmente por falha de comunicação. Certamente na terapia de casal, a coisa que a gente mais trata são falhas de comunicação. Eu quero começar ensinando pra vocês um raciocínio muito útil pra você lidar com o seu relacionamento, que é pensar assim, toda vez que você interage com alguém, a gente tá sempre pensando assim, essa conversa serve pra quê? E o que eu quero priorizar nessa conversa? Em qualquer conversa que você tem com qualquer pessoa no mundo, você pode priorizar o resultado concreto da conversa, ou você pode priorizar o relacionamento, ok? Vou dar um exemplo. Imagine que você está conversando com um vendedor numa loja e você não conhece esse vendedor. Obviamente você vai tratar ele com educação e com respeito, mas nessa interação com o vendedor, e vamos imaginar que você está querendo comprar uma geladeira, o que é mais importante? É o resultado concreto daquela interação, ou seja, você conseguiu o que você quer, ou o mais importante é o relacionamento? Nesse caso específico, o mais importante é você conseguir o que você quer. Você ali naquele momento quer comprar a geladeira pelo menor preço possível e o vendedor quer poder vender aquela geladeira pelo maior preço possível. Vocês dois têm interesses diferentes ali naquela interação e você vai conversar com ele e tomar essas decisões e negociar pensando 100% no resultado, ou seja, eu conseguir o que eu quero. Agora imagina que esse mesmo vendedor que é um amigo seu de infância e você tá sendo um dos primeiros clientes dele da nova loja de geladeiras. Você quer comprar uma geladeira? Isso é importante, conseguir o que você quer. Mas essa pessoa também é alguém importante pra você, ela é um amigo de infância e você não quer negociar da forma mais agressiva possível para que ele dê o máximo de desconto. Por outro lado, você também não quer pagar um valor absurdo, né? Ou seja, nas interações entre quaisquer duas pessoas, eu posso priorizar conseguir o que eu quero ou eu posso priorizar manter o relacionamento bem. Onde é que eu quero chegar? Num relacionamento de casal, em muitos momentos a gente tem que abrir mão de estar certo para manter a qualidade do relacionamento. Algumas pessoas, muitas que estão me escutando aqui, elas têm uma necessidade de sentirem que elas ganharam a discussão, que eu estava certa, eu provei o meu ponto e que a outra pessoa admitiu que ela estava errada. E às vezes o que a gente vai fazer é que, em vez de escolher quais momentos realmente vale a pena brigar, eu decido querer estar certo em cada pequena discussão do meu relacionamento. Então, se eu coloco como prioridade conseguir o que eu quero, eu vou, cedo ou tarde, sacrificar a qualidade do relacionamento, certo? Eu quero que você, a partir de hoje, pense assim, em todas as comunicações com seu marido, com a sua namorada, com a sua mãe, que você pense assim, o que é mais importante aqui, nessa conversa agora? É manter um bom relacionamento ou é conseguir o que eu quero? Às vezes vai ser conseguir o que você quer, ou o que você precisa. Às vezes vai ser manter a boa qualidade do relacionamento. Mas se você começar a tratar o seu namorado, namorada, esposo, seu parceiro, sempre na base de o meu objetivo é conseguir o que eu quero, mostrar que eu estou certo e que ela está errada, o relacionamento vai se deteriorando. Ninguém gosta de sentir que foi refutado em uma discussão. Você se apaixonou por muitas outras pessoas antes de se apaixonar pela sua esposa? Eu acho que depende muito do que significa muitas. Mas com certeza, eu me apaixonei já por outras pessoas antes de conhecer, de sequer saber quem era minha esposa, né? Eu também já achei no passado que outras namoradas poderiam ser minha esposa, mas não foi o que aconteceu. O que aconteceu foi que eu conheci a minha esposa, me apaixonei por ela, depois a gente casou e hoje tem filho e tal. Tem uma coisa de fundo nessa pergunta, né? Que é o quanto que a paixão determina o quanto aquela pessoa é certa pra você. Será que se eu sinto uma paixão muito forte, quer dizer que aquela pessoa é certa? Qual que é o problema quando a gente fala de se apaixonar? Tudo que acontece, a primeira vez que acontece, costuma ser muito mais intensa e muito mais mágica, justamente por ser nova, pelo nosso cérebro, pelo nosso corpo, nunca ter passado por aquilo antes. Imagina que você vai num parque de diversão pela primeira vez, depois que você atingiu uma certa idade, você certamente lembra disso com uma mágica, assim, né? A mesma coisa acontece, sei lá, a primeira vez que você consegue receber o seu salário, né? Tem pessoas que são extremamente ricas, mas elas ainda guardam ali os primeiros R$100 que elas receberam, o primeiro contra-cheque. As primeiras experiências têm um peso muito grande. Mas a primeira vez que você se apaixona, ela é intensa não por causa da pessoa por quem você se apaixonou, mas principalmente por ser a primeira vez. Eu acho que às vezes a gente dá um peso muito grande pro primeiro namorado, primeira namorada, como se, no fundo, aquela pessoa, sim, era o seu grande amor da sua vida. Eu já ouvi pacientes falando isso. Às vezes você tá insistindo num relacionamento só porque ele é antigo, ou porque ele é o primeiro, né? Eu já conversei com pessoas na terapia, fora da terapia, que estavam ali 5, 10, 15 anos com uma mesma pessoa, sempre se questionando sobre aquela pessoa ser a certa ou não, mas aquela pessoa era o seu namorado desde o ensino médio, a sua primeira namorada, e a gente fica às vezes com medo de nunca encontrar alguma coisa parecida. E a verdade é que você nunca vai encontrar alguém que te dê a mesma sensação do primeiro momento em que você
você se apaixonou. Porque aquele primeiro momento é o primeiro. Por ser o primeiro, ele é irrepetível. Você encontra uma coisa muito mais profunda quando você decide formar uma família com alguém, morar com uma pessoa, viver sob o mesmo teto, ter os mesmos projetos, conviver todos os dias com a mesma pessoa, querendo ser melhor pra ela. Uma experiência muito diferente de se apaixonar, sabe? Eu acho que quando a gente se apaixona, por mais que você se sinta muito enfeitiçado por essa experiência, é uma experiência muito marcante. Quando você se apaixona, eu acho que você ainda não consegue ser você mesmo perto da pessoa pela qual você se apaixonou, sabe? Hoje em dia, casado com a minha esposa há mais de um ano, tenho uma profundidade no relacionamento que eu nunca tive, mesmo já tendo tido relacionamentos mais longos. É uma coisa muito diferente. É você perceber que você pode ser você mesmo perto dessa pessoa, sabe? Quando a gente tá apaixonado, a gente tem uma tendência de querer dar uma polida na nossa história. Sabe quando você tá indo nos seus primeiros encontros e aí a pessoa te pergunta uma coisa que no fundo a resposta te deixa um pouco envergonhado? Ela pergunta como é que tá indo o seu emprego, ou pergunta por que o seu último relacionamento terminou. E no fundo a resposta é algo que te deixa um pouco envergonhado. E você dá uma maquiada na história. Isso acontece com algumas pessoas assim por muitos encontros e muitos meses, às vezes anos de namoro, e você ainda sente que tem que maquiar um pouco a sua imagem perto da pessoa. Hoje com a minha esposa eu sinto que eu não preciso maquiar nada. Eu sinto que eu posso ser eu mesmo. Não significa que eu vou ser impulsivo e falar qualquer coisa que me vem à cabeça, mas eu não preciso me justificar toda vez que eu erro. Eu posso simplesmente pedir desculpas e dizer que eu vou melhorar. Eu não preciso justificar a minha história de vida e os erros do meu passado. Eu posso simplesmente dizer, nossa, que bom que eu parei de cometer isso, que bom que eu tô tentando melhorar, sem ter necessariamente essa tendência de maquiar a sua história. Eu acho que essa é uma das grandes vantagens de você desenvolver um relacionamento profundo com alguém. É uma das coisas muito bonitas que aparece quando você tem muita intimidade e confiança em alguém, que é que você sabe que não precisa maquiar a sua história perto dessa pessoa, né? Eu acho muito bonito isso. Como lidar com desconfianças? E eu imagino que queira dizer aqui, como que eu faço pra lidar com meus ciúmes e as minhas paranoias? O ciúme muitas vezes é como você beber água salgada, né? O que acontece quando você bebe água do mar? Quanto mais água salgada você bebe, mais sede você fica. A minha cabeça começa a pensar. A gente começa a imaginar que qualquer oportunidade a pessoa vai estar nos traindo, vai estar flertando com outra pessoa. E você sabe que essa desconfiança é descabida. O que eu faço com isso? Não é fácil a gente lidar com o nosso ciúme. E o primeiro passo é sempre o autoconhecimento. Pensa nos seus últimos relacionamentos. Pensa nos seus últimos meses. E eu quero que vocês perguntem assim, em que momentos da semana, do mês, do ano, eu tava mais com tendência a ser ciumento? Às vezes a gente não percebe, mas as coisas que a gente menos gosta na gente mesmo, os padrões de ciúme, de ansiedade, eles têm a ver com outros fatores. Talvez você perceba que nos dias em que você tá dormindo muito mal, o seu ciúme fica mais aflorado. Quando você tá muito estressada no trabalho, o seu ciúme fica mais aflorado. A primeira coisa que a gente tem que entender é quais são os fatores de risco que me colocam nesse espaço mental. A gente não entra num espaço mental de ciúmes do nada. Geralmente tem coisas que vão nos empurrando pra isso. São fatores que nos deixam vulneráveis. Desde dormir mal, a tá tendo uma alimentação ruim, a sedentarismo, a ter acontecido alguma coisa, o número de vezes que eu tô vendo ele. Entende isso? E o segundo passo é que você tem que se esforçar ao máximo pra, mesmo tendo essas desconfianças, não investigar. A gente nunca deve investigar uma desconfiança que a gente ache e tenha certeza que é uma paranoia. Porque toda vez que a gente investiga uma pessoa, e digamos que eu tô com suspeita totalmente paranoica e sem base na realidade de que tem alguma coisa no WhatsApp da minha esposa. Se eu vou lá no WhatsApp e abro e eu vejo que não tem nada, o que acontece com a minha desconfiança? A minha desconfiança diminui. Eu consigo ter aquele alívio. Porém, para conseguir esse alívio, eu precisei fazer uma coisa que vai prejudicar o relacionamento. Porque imagina se a minha esposa descobre, ou se eu não consigo confiar nela, eu só consigo confiar se eu vou lá e verifico. Isso são coisas que fazem mal pro relacionamento no médio e longo prazo. Então, se eu tenho uma angústia, que é esse ciúme, eu não posso ensinar pra mim mesmo que o único jeito de resolver essa angústia é abrindo o celular da pessoa. Eu tô ensinando pra mim mesmo, pro meu cérebro, que se ele tiver com ciúmes, ele sempre vai querer investigar. Então, o principal ponto é que eu não posso agir em cima desses impulsos, certo? Eu tenho que me segurar ao máximo pra não investigar. Com o tempo, o impulso vai diminuindo. Agora, se eu investigo, quanto mais eu investigo, maior é o meu impulso de investigar. Perfeito? Né? Então, a gente não quer isso. A gente não quer investigar e agir em cima dos ciúmes, a não ser que a gente tenha, obviamente, motivos realistas
realistas e concretos pra fazer isso. Beleza? Ele me magoou muito, perdoei e ele tá agindo diferente. Porém, estou sempre me questionando se devo continuar o relacionamento. Quando o parceiro faz alguma coisa que te magoa muito e quebra a relação, você sempre tem a escolha de perdoar ou de não perdoar e cortar a relação. Não existe caminho fácil. Às vezes a gente acha que cortar a relação vai ser o caminho mais fácil, mas muitas vezes você não consegue lidar com o pós-término, você se questiona muito sobre a sua decisão também. Decidiu perdoar. E aqui ela não entra em detalhes do que aconteceu, mas ele fez alguma coisa que magoou muito ela. E é muito normal que você se questione depois que a pessoa faz algo que te magoa, que você se questione sobre o relacionamento muitas vezes. A gente vai ter uma insegurança muito maior agora que a gente teve uma confirmação na realidade de que essa pessoa não pôde ser confiável 100% do tempo. Por um relacionamento saudável, a confiança, por mais clichê que seja isso, ela é a base de tudo. Eu consigo ser vulnerável e admitir os meus erros e pedir desculpa, em boa parte porque eu confio que, mesmo eu admitindo muitos erros e sendo uma pessoa ruim, mostrando pra ela que eu não sou perfeito, ela não vai me abandonar, ela não vai querer ir embora. Então eu tenho essa confiança muito grande que ela vai ser pra sempre a minha companheira, e isso me permite me abrir muito e ter um relacionamento muito íntimo, de amizade, de carinho com ela. Agora, quando alguém quebra a nossa confiança, você já não tem essa mesma sensação. Porém, galera, a gente tem que lembrar que todo mundo tem a capacidade de fazer coisas horríveis. Eu acho que às vezes a gente tenta fingir pra nós mesmos que nós somos os mais bonzinhos do grupo de amigos, os mais bonzinhos de todas as pessoas com quem ela namorou. Então assim, você também tem a capacidade de magoar muito essa pessoa. A gente tem que olhar pra nós mesmos e pensar assim, não, eu também tenho a capacidade de trair essa pessoa. Eu tenho a capacidade de ser muito filho da mãe. Eu tenho a capacidade de fazer muito mal pra essa pessoa. Enquanto a gente não consegue sair dessa história falsa mental de que eu sou bonzinho e eu nunca faria isso, e a outra pessoa é má porque ela teve a capacidade de fazer isso, nunca vai existir espaço pra perdoar de verdade alguém. O perdão, ele vem da gente entender que nós temos uma capacidade muito grande para o mal, certo? Entendendo isso, você consegue se colocar na posição dele. Então, putz, eu também seria capaz de ter feito isso. Como que eu gostaria que ele me tratasse se eu tivesse feito a mesma coisa com ele? O que eu acho que seria justo, ou que seria certo, ou que seria bom pra nós, né? Além disso, a gente precisa deixar o tempo agir, porque a confiança, ela pode ser recobrada com novas experiências de confiança, com tempo de qualidade passando junto, conversando mais abertamente sobre o que tá rolando. E a confiança vai renascendo. Agora, só pra fechar o ponto, talvez seja o caso de você terminar com... Não é porque você perdoou que essa pessoa não pode fazer de novo. E você tem que entender qual é a importância dessa pessoa na sua vida. Pensa só, se eu tô namorando com alguém há 2 semanas e eu descubro uma traição, eu não preciso nem pensar 2 vezes, eu vou terminar. Afinal, com 2 semanas essa pessoa fez isso. Agora, se eu tô num relacionamento de 10 anos e descubro uma traição, é muito diferente. A gente tem toda uma história de 10 anos aí, né? Então a gente tem que olhar para as circunstâncias de cada relacionamento e pensar, não, pera, o que isso que aconteceu representa ao longo de toda a nossa história? Qual é o peso disso ao longo da nossa história inteira?